Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Se coloque de pé neste momento para juntos adorarmos ao nosso Deus. Que privilégio estarmos aqui, temos a liberdade de cantar e adorar o nome do Senhor, não é verdade? Então clame pela presença do Espírito Santo neste lugar, para que Ele venha fazer a vontade dEle em nós, para que possamos ser alcançados, tocados e quebrantados por Ele essa noite aqui, amém? Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença declare isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sim, ó Deus, esse é o nosso desejo aqui essa noite, ó Pai. Sermos inundados e cheios pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua
glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Cai juntos, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sim, Senhor Jesus, esse é o desejo do nosso coração, Pai. Não há outro motivo de estarmos aqui, ó Pai, senão para estar, ó Pai, cheios do Seu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos ser conduzidos por Ti, ó Deus, para que possamos fazer a Tua vontade, ó Pai, para que possamos entender qual é o Seu querer em nós, ó Deus. Por isso, venha nos encher mais uma vez, precisamos de Ti. Cante isso mais uma vez bem forte. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem. Nosso desejo é o sermos inundados por tua glória. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Venha sobre nós, é nosso maior desejo. Amém. A palavra de Deus diz em Ezequiel 36, 26 em diante: darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porém meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo, e eu serei os Deus de vocês. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor. Esse Espírito Santo um dia foi derramado na igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos nós vemos isso. Mas esse mesmo Espírito vem sobre todo aquele, toda aquela que crê no Senhor Jesus Cristo e nasceu de novo para viver aquilo que acabei de ler aqui. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Antes de você se assentar, cumprimente quem está do seu lado, dê um abraço, um aperto de mão, declare a paz de Jesus sobre ele, sobre ela. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Você que já é da casa e você que nos visita também, nós queremos te agradecer, como se diz, te cumprimentar em nome de Jesus, que você se sinta à vontade entre nós. Se você está aqui pela primeira vez, quero te pedir um favor. Ao término do culto, passe ali ao fundo, converse com nossos irmãos
do acolhimento, que estão ali com colete azul, eles vão te entregar um presente, uma pequena lembrança em gratidão pela sua presença aqui. Mas nós esperamos que você volte mais vezes em nome de Jesus. Nós queremos também cumprimentar quem nos acompanha pela internet, pelo YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça de Jesus seja sobre vocês também. Amém, queridos? Você está bem? Está preparado aí para o que Deus tem nessa noite? Nós estamos vindo de um final de semana ou de uma semana passada muito abençoada. Quem esteve aqui em algum dia do aniversário da igreja, de domingo a terça-feira, foi uma bênção, queridos, bênção demais. E cada palavra que Deus nos deu aqui com os pastores tão queridos e preciosos, eu tenho certeza que você de uma forma ou de outra foi abençoado, mas sabe de uma coisa? Vem muito mais pela frente, não acabou. Não acabou. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Amém? A mesma unção de ontem pode ser dobrada hoje. Amém? É isso aí. Então nós seguimos avantes, confiantes no Senhor e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus por isso. Bom, queridos, eu quero dar rapidamente alguns avisos aqui do que nós vamos ter a partir desta semana, neste mês e também no mês seguinte. Gostaria que você ficasse bem atento quanto à sua faixa etária em relação às redes, tá certo? E outras questões também. Nessa semana, na quinta-feira, nós teremos o culto especial da Rede Mulher, quinta-feira, dia 21, às 20 horas, com a presença especial da... Eu fico seguro para não falar pastora, viu, pastor? Seguro para não falar pastora Vanessa Vicentim, né? A nossa irmã querida, que esposa do pastor Denis, eles eram daqui até o ano passado. Ela estará ministrando a palavra. Então você, mulher, é convidada a estar aqui com alegria. Convide mais uma mulher, mais uma amiga, alguém da família para estar junto também, tá certo? Quinta-feira, dia 21, às 20 horas. E também, queridos, nós vamos ter aí, acho que eu pulei, coloca para mim, por favor, o novo tema de terça-feira. Nessa terça-feira nós vamos começar um novo tema de pregação, com esse tema aí, ó, tempo de restauração. Nós vamos nos basear, conversar um pouco sobre alguns momentos, alguns fatos ali no livro de Esdras e Neemias. Então você é convidado para estar aqui, creio que vai ser muito edificante, encorajador para a sua vida. E claro, toda terça-feira nós temos a campanha de oração, sempre com intercessão, buscando ao Senhor por propósitos. Você também está convidado a fazer parte desse momento muito especial. Terça-feira, às 20 horas, Noite da Esperança, com o tema Tempo de Restauração. Bom, aí nós pulamos para a semana seguinte. Nós vamos ter aí na quarta-feira a Last Night com a rede Up Teens, que são os adolescentes da igreja, no seu culto especial do mês, sempre na última quarta-feira do mês, às 20 horas, com tema específico também. Você, adolescente, com certeza já sabe, mas se programe, venha, participe. Convide mais um para estar aqui também, convide os amigos da escola, do bairro, da sua vizinhança. Vamos encher esse lugar de adolescentes, buscando ao Senhor em nome de Jesus. E no dia 30, na semana que vem, aliás, pulei aqui, na quinta-feira, pode voltar. Quinta-feira, nós vamos ter aqui o encontro da Rede Homem, com culto também especial e específico, sempre uma palavra específica para os homens. Você, homem, de qualquer faixa etária, você está convidado a estar conosco aqui também, um culto especial para nós, viu? Eu vou estar aqui, o pastor Rodrigo, então nós esperamos você com muita alegria. Convide também um amigo, quem sabe Deus vai nos presentear aí com um encorajamento em massa, né? Então você pode ser um agente de Deus, convidar alguém para estar aqui. Bom, aí sim, no dia 30, no sábado, último sábado do mês, nós vamos ter aí o Tamo Junto, que é a junção da rede Imersão, rede de jovens, e a rede Up Teens, adolescentes. Nós vamos ter um culto especial lá no Lago Tabocó, a partir das 19 horas. Toda a igreja é convidada a estar, mas é claro que o foco é aos jovens e adolescentes. Você pode também nos ajudar a divulgando e orando para este momento, porque pode ser muito evangelístico. Quem sabe nós teremos ali vidas alcançadas, e este é o nosso propósito, levar o evangelho, alcançar vidas em o nome de Jesus. Nós contamos com vocês. O último recado, queridos, é que nós estamos com as inscrições abertas até o final do mês, praticamente,
para o curso de novos membros. Você que tem frequentado a IPI de Sertanópolis e deseja se tornar membro aqui, você que vem de outra igreja, você que deseja ser batizado, você ainda não foi batizado, não professou a sua fé a Jesus, mas deseja saber mais sobre isso, deseja professar a sua fé através do batismo, faça parte desse curso. Você vai ter muitas dúvidas sanadas e você vai ter uma orientação, uma direção com muita tranquilidade, à luz da palavra de Deus para tudo isso, tá certo? As inscrições estão abertas, nosso curso vai ser a partir de outubro, tá certo? Você vai ser direcionado a um grupo do WhatsApp, em que você vai receber todas as informações necessárias com data, horário e tudo mais. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Quero passar agora para o pastor Rodrigo, que tem algo especial para nos dizer. Glória a Deus, a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos com a graça do Pai, nessa noite tão especial de louvor ao nosso Deus. Dias atrás nós tivemos aqui a alegria de ouvir vários testemunhos dos irmãos e irmãs que tiveram no retiro com Deus. E neste final de semana especialmente aconteceu novamente um refrigério, que assim é chamado em Rolândia, que é a mesma coisa do que o retiro com Deus. No entanto, organizado pela IPI de Rolândia, tivemos a oportunidade de enviar algumas irmãs. E já quero chamá-las aqui por gentileza, as irmãs que estiveram presentes nesse final de semana lá em Rolândia, porque nós iremos ouvir brevemente alguns testemunhos. Achei muito oportuno dar a elas a oportunidade de testemunhar, ainda que seja por alguns minutos, um pouco do que tanto e muito receberam lá nesses dias, aquilo que foi mais impactante para os seus corações. E que a graça do Pai, fique tranquilo, por favor, você vai ter a sua oportunidade, tá certo? Nem se nós vamos enviar de 10 em 10, mas vamos chegar lá, irmãos. Mas a graça do Pai, em breve nós teremos, como eu disse já dias atrás, teremos logo uma projeção, temos um propósito de nós logo abrir para toda a igreja e assim darmos continuidade neste lindo trabalho tão abençoador que é o retiro com Deus. Bom, está brilhando demais aqui, não está vendo, meus irmãos? A luz de Jesus, glória a Deus, preciosas do Senhor. Adri, vai começar com a Adriela, vai dar um testemunho. Paz do Senhor, igreja. Amém. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é que, primeiro, ir lá foi um presente muito grande de Deus para mim, porque eu não estava esperando, não. Quinta-feira a Gi mandou mensagem para mim, eu estava quase saindo do serviço já, e ela falou: Dri, vamos, dinheiro não é problema, a gente dá um jeito. Eu, não, Gi, eu vou ver aqui o que dá para fazer, mas eu acho que eu vou sim. Não passou, acho que 5 minutos eu mandei: Gi, eu vou. Eu vou e eu quero receber mais de Deus. E para mim, nossa, não sei nem explicar para vocês, foi um presente tão grande de Deus, um refrigério tão grande de Deus na minha vida. Tudo que eu estava precisando, Deus falou comigo, Deus deu para mim. E olha, eu sou muito grata a Deus, muito grata pelo amor de Deus, pelo amor dele que é derramado pelas nossas vidas. E que você também sinta vontade de dar esse presente para você, de dar esse presente para alguém, que é o melhor presente que você pode dar para alguém. É mandar alguém na presença de Deus, mandar alguém para receber a presença e o amor de Deus. Que você sinta esse desejo e essa vontade, porque o amor dele é real e está no meio da gente, amém? Aleluia, glória a Deus. Quero chamar a Aline, por favor, preciosa de Jesus. Graça e paz, igreja. Eu tenho buscado muito um secreto com o Senhor, momentos de intimidade com o Senhor, e eu tinha alguns bloqueios, e lá eu consegui quebrar esses bloqueios, tive um renovo lá, foi um cuidado muito especial do Senhor na minha vida. Eu aconselho a todos, quando tiverem oportunidade aí, ir com o coração aberto. É isso.
Glória a Deus, preciosa de Jesus. Angélica, faça favor, querida. Boa noite, igreja. É com imenso prazer que eu falo um pouquinho do que nós vivemos naquele lugar. Para quem me conhece, sabe que houve a Angélica antes do Elias partir e depois do Elias ser recolhido pelo Senhor. E nesses 2 anos e 3 meses, eu vi uma guerra espiritual tão grande na minha vida. Eu falo que desde a partida dele, eu vivi um pouquinho do que Jó passou nas mãos do diabo. Porque o diabo é tão perverso, tão sujo, que ele não quer o que é do Senhor. Ele quer o que está ali, o que ele não quer o que está lá no mundo. Ele não quer o que está lá fora. Ele quer o que está aqui, dentro da casa do Pai. Porque ele quer roubar o que é mais precioso do Pai. E ele usou, o diabo usou, de depressão, tristeza, solidão, que por mais que eu estava cheia de pessoas em volta de mim, de pessoas que oraram pela minha vida, pessoas que imploraram para a minha vida, me ajudaram a me reerguer, eu me sentia sozinha, numa solidão sem fim. Meu coração estava em luto durante esses 2 anos. Só que assim como o Senhor restituiu a vida de Jó, Ele restituiu a minha vida naquele lugar, para a honra e glória do Senhor. Assim como a minha vida, barreiras foram quebradas naquele lugar, curas foram dadas naquele lugar. Teve uma presença do Senhor grandiosa, que se eu pudesse transmitir um pouquinho da alegria que eu estou sentindo, eu daria um pouquinho assim que está no meu coração a cada um de vocês. Mas não perca a oportunidade, quando você tiver um problema, tiver qualquer coisa dentro da sua casa, não deixe de orar, não deixe de sair da presença do Senhor, nunca, 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 porque o Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades, o Senhor nunca deixa os seus filhos sozinhos. Ele não deixa. Por mais que o mal seja perverso, suja, tenta roubar os filhos do Senhor, mas o Senhor vai lá, Ele busca, lá na escuridão, no fim, tu pode estar lá no buraco, no fim do poço, mas o Senhor vai lá e busca, restitui de todas as formas, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, que testemunho lindo. Quem conhece a Angélica, a história, aliás, dessas preciosas, sabe muito bem o que elas estão testemunhando aqui, um pouco com palavras, mas principalmente pelo semblante que revela o coração de cada uma delas. Isso, irmãos, é obra do Espírito de Deus, é obra do Senhor, que continuará fazendo sobre nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Só mais um testemunho. A Andréia disse assim: pastor, se eu não falar, vou morrer. Graça e paz, igreja. Bom, eu fui nos 49 do segundo tempo, né? Era para eu ter ido num outro que vocês fizeram, alguns da igreja fizeram, mas infelizmente por um problema de saúde da minha mãe a gente não pôde ir. Nem eu, nem o Valmir. O Valmir vai semana que vem. Ô, glória! E eu, gente, voltar do retiro é bom, mas estar lá é magnífico. É viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. É um lugar onde derrama fogo do céu. É onde a glória desce e a gente sente a presença dele. E estar na presença de Deus é a coisa mais deliciosa, é o maná de Deus. O Peniel, face a face com Deus. E foi isso que cada uma de nós aqui vivemos lá. Então você, mulher, toma coragem. E na próxima vez que tiver esse refrigério, esse retiro, avante.
Vai e busca bênção para a tua casa, para a tua família, porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. E aqui só tem mulher sábia e poderosa na presença de Deus. Então, glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar a igreja a lugar de pé, por favor, irmãos amados. Nós vamos orar. Quero também já pedir para alguns familiares, alguns amigos também, para estar vindo aqui, recebendo as preciosas do Senhor Jesus. Com testemunho, né, amados? A coisa mais importante não é somente o que elas viveram, o que experimentaram, suas experiências, mas a coisa mais maravilhosa é o que passará a se consolidar, os frutos que virão. E sabemos que isso será um processo, como todos nós estamos. Mas louvamos a Deus porque cremos que há um novo tempo de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Seja aqui, seja lá, há um novo tempo do Senhor sobre a igreja de Jesus. A igreja que superou esse tempo que passamos juntos de pandemia, a igreja que prevaleceu de joelhos. Há um derramar poderoso do Espírito Santo de Deus sobre a igreja dele, sobre a terra. E glória a Deus que nós fazemos parte disso, não queremos ficar de fora por nada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, estenda as suas mãos. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida dessas irmãs tão queridas, amadas, que o Senhor reservou esta semana para este refrigério, para este retiro. Nós te agradecemos, Senhor, pela cura, pela restauração, pela restituição, pela libertação, pelo revestimento, pelo derramamento glorioso do Teu Santo Espírito, pela unção de júbilo, de renovo. Te agradecemos por revelar o Teu amor paterno, te agradecemos por preencher todas as lacunas, te louvamos, Senhor, pela obra que o Senhor fez, e te louvamos pela obra que o Senhor continuará fazendo. Pai, nós o abençoamos, para que elas continuem frutíferas, abençoadas, Senhor, sobre a sua casa, onde elas estiverem, Senhor. Nós oramos, guarde os seus corações, Pai, no nome de Jesus, seja sobre a vida delas, sobre as suas famílias, tudo que leva o seu nome, o sobrenome. Nós oramos e abençoamos e te agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Louve o Senhor com as salmas de palmas, igreja de Jesus. Deus abençoe, amadas. Obrigado, viu, queridas? Família do Senhor, famílias queridas, pode estar acolhendo, recebendo as amadas. Enquanto isso, nós vamos continuar louvando ao Senhor com o nosso, através do louvor financeiro. Pode estar abraçando ali essas queridas. Nós vamos neste momento, irmãos, adorar ao Senhor com o nosso louvor financeiro. Você que deseja nessa noite ofertar, dizimar, enquanto louvarmos ao Senhor, façamos isso com uma alegria, pois nós temos certeza que o Senhor tem suprido cada uma de nossas necessidades. Amém, igreja? Glória a Deus. Semana que vem aos homens, poucas vagas foram separadas também. Mas você que está aqui, olha, pastor, eu tenho que estar lá nesses dias. Eu não quero garantir que vamos conseguir, mas eu vou tentar o possível para que você participe, tá bom? No nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, irmãos meus. Enquanto isso, vamos adorar a Ele com o nosso louvor financeiro. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível.
nosso Deus. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Cremos em ti, ó Pai, cremos nas tuas promessas, ó Pai, que só venha fazer em nossas vidas. Deus, declara isso bem forte. Creio em ti, eu creio em ti, Jesus. Creio em ti, eu creio em ti, Jesus. Eu creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Aleluia. Se você crer, aplauda ele bem forte. Aleluia, Senhor Jesus. Te adoramos, ó Pai. Queremos exaltar o seu santo nome essa noite aqui neste lugar. Tu és adorado aqui, Senhor Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu.
sua voz, diga palavras que engrandeçam, que honrem o nome do Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Seja engrandecido, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, a render graça ao teu santo nome, ó Deus. A ti toda a honra e toda a glória. Honra, glória, força e poder. Honra, glória. Care mais uma vez, honra. Senhor Jesus, honra, glória, força e poder. 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 Seja exaltado, Pai. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Declare isso mais uma vez em uma só voz. A glória, A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aplauda esse Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus, o Senhor é digno, Senhor, de toda a glória. O Senhor é digno de toda a adoração. Receba, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Santo é o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome nessa noite. Santifica o teu nome, Senhor, por meio da sua palavra. Santificado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, irmãos meus.
Obrigado, queridos, Ministério de Louvor, pela sensibilidade com o Espírito Santo, pelos irmãos que cooperam tanto para servir com alegria, com o coração quebrantado. Glória a Deus. Irmãos, só um recado. Você que encomendou essa Bíblia personalizada da aniversário da igreja, da IPI, você que encomendou, já chegaram, tá bom? Então, após o culto, você pode estar dirigindo-se lá no balcão de informação para fazer a sua retirada, tá bom? Da sua Bíblia, ou durante a semana na secretaria. Nós vamos continuar com a graça do Pai, irmãos meus, falando sobre atos do Espírito Santo. Eu gostaria de começar este tempo que o Senhor nos reservou nessa noite, irmãos, com uma pergunta que eu gostaria que honestamente você viesse a refletir sobre essa pergunta. O que falta na sua vida cristã? Está faltando alguma coisa na sua vida cristã? Falta alguma coisa? Que por mais que você está servindo ao Senhor, seja você membro dessa igreja ou de uma outra comunidade cristã, mas talvez depara com essas indagações: o que está faltando, sendo que eu já sou crente, sendo que eu já sirvo a Deus? Uma coisa é darmos logo uma resposta para aqueles que não têm Jesus, que não conhecem a palavra e deparam com aquele vazio que um dia eu e você sentimos. É fácil dar ou levar uma pessoa a essa resposta. O que falta na vida daquela pessoa que não conhece a Deus? O próprio Deus. Mas, com relação a um cristão, aquele que professa a mesma fé que professamos, está faltando alguma coisa? Sinceramente, eu gostaria de perguntar para você: falta algo na sua vida cristã? Falta alguma coisa, precioso? Falta alguma coisa, minha querida, na sua vida cristã? E o texto de Atos, no capítulo 19, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor. Há uma resposta que na verdade é uma resposta com outra pergunta. É uma resposta que vem mediante uma pergunta, diante dessa falta que podemos indagar. Falta alguma coisa na nossa caminhada na fé? Na sua vida cristã, o que está faltando? Pois bem, neste texto, capítulo 19 de Atos, verso 1 e 2, eu quero enfatizar estes dois versículos. Eu gostaria de chamar os irmãos para lermos atentamente a palavra do Senhor. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Senhor, abra nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Leva-nos além da letra, Senhor. Oramos pela revelação em nosso homem interior. Pedimos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aqui é uma pergunta, irmãos queridos, que o apóstolo Paulo identificou ao chegar na cidade de Éfeso, cidade tão importante que onde se expandiu lá o cristianismo, a igreja do Senhor se levantou lá. No entanto, aqui estava uma dessa visita, logo nos primeiros passos desse engajamento de tornar uma igreja, e já contava lá pelo menos com algumas pessoas, entre eles esses 12 homens que já professavam sua fé em Cristo, que tinham eles como uma referência para engajar um trabalho missionário, uma implantação de igreja naquele campo tão desafiador que era Éfeso, essa cidade. No entanto, quando ele chega
e provavelmente alguns dias de convivência, ele percebe que está faltando alguma coisa neste cristianismo. Está faltando alguma coisa na vida destes 12 homens, que fez exatamente ele fazer essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? É interessante, irmãos, observarmos essa pergunta, porque ele está se referindo, essa pergunta é para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Deus? Não, ele está fazendo essa pergunta para quem? Para os discípulos. Alguns discípulos, que certamente ele identificou que estava faltando algo nesse cristianismo, está faltando algo nessa espiritualidade, nessa vida cristã, está faltando alguma coisa. Claro que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito de Deus, percebeu nestes homens que faltava nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo neste cristianismo, está faltando o Espírito Santo nessa vida cristã. A pergunta não é, irmãos meus, se vocês crê em Jesus, se crê na palavra do Senhor, crê. A pergunta não é essa. A questão é: vocês receberam o Espírito Santo? O que vocês professaram, vocês receberam, ou seja, vocês têm uma vida no Espírito, uma vida com o Espírito Santo. Por isso que essa mensagem, ela é para mim, é para nós pastores, é para você que está ligado diretamente a um ministério, alguma rede, é para você que já está há muitos anos na caminhada de fé, como também você que esteja ingressando agora a sua caminhada com o Senhor, ou até mesmo é o nosso convidado. Essa palavra é para nós, porque essa pergunta está relacionada a quem? Discípulos. E as respostas deles diante dessa pergunta, irmãos, nos deixa realmente analíticos demais ao pensar que esses que professaram a fé em Cristo, e o que eles falaram quando o apóstolo perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O que eles logo falaram, responderam o quê? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou seja, quem é o Espírito Santo? Como ele se move? Como que ele atua? Qual é o governo do Espírito Santo? Qual é o papel dele? Qual é a liderança do Espírito Santo? Como ele age, como ele interfere, como ele pastoreia? Qual é a importância dele para a igreja? Qual é o seu entendimento, irmãos meus, com relação ao Espírito Santo? Preste bastante atenção. Uma coisa é perguntar dos dons, se tem algum dom do Espírito Santo de Deus. Não é sobre dons. A pergunta não é se você tem algum dom do Espírito de Deus. Também a pergunta não é se você tem fruto do Espírito Santo, que é resultado de uma vida de obediência à presença dEle, consolidada na palavra, dedicada em servir ao Senhor, que os frutos surgirão do Espírito. Os dons que é dado na medida que aprove o Espírito Santo conceder, a fim de edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor. A pergunta também não é se você teve alguma experiência com o Espírito Santo. Se teve alguma experiência, embora que seja algo tão maravilhoso, irmãos, sentir, ouvir, ter uma percepção aguçada do Espírito Santo, ter uma clareza que é Ele que está ministrando. Também a pergunta não é essa. A pergunta é se você recebeu o Espírito Santo quando creu em Jesus, quando você professou a sua fé. Porque quer dizer que é possível uma pessoa até mesmo ser batizada, estar muitos anos na igreja e não ter o Espírito Santo? É possível. É possível, irmãos. Por isso a palavra é muito importante nessa noite, como toda vez tem sido. Mas eu quero te encorajar, abra seu coração para aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Muitos sequer nunca tiveram experiência com o Espírito Santo. Quem é Ele? Como Ele se move? Qual é o papel do Espírito Santo de Deus? Uma coisa, irmãos, que a palavra de Deus afirma:
que o Espírito Santo de Deus, ao receber o Espírito Santo de Deus, é como se fosse o selo de propriedade exclusiva de Deus. É um selo. Você foi selado. Para que dia? O dia da redenção. Quando Cristo olhar para nós, verá a marca do sangue dele que nos lavou os nossos pecados, e é o Espírito Santo que nos selou para a glória dele, para o encontro com ele. O Espírito Santo é o selo, nos selou. E a palavra, irmãos, que precisamos compreender, que o Espírito Santo de Deus testifica, é uma das marcas mais importantes, sinais mais importantes daquele que nasceu de novo. Exatamente isso. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que testifica um novo nascimento. Será que nasci de novo? O Espírito Santo de Deus é uma das provas indispensáveis, que testifica, que confirma um novo nascimento. Então, se eu nasci de novo, logo tem o Espírito Santo na minha vida. Se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, logo posso indagar: será que eu nasci de novo? Irmãos meus, falo com muito amor e temor diante de Deus, e falo com muito amor à igreja a qual eu amo, a igreja de Cristo. Mas me leva a indagar. A Bíblia me dá respaldo para eu indagar a atitude de crentes, que dizem crentes, que são batizados, que pecam e fazem o que fazem, sem ao menos sentir um desconforto com o Espírito Santo. Tem a mesma linguagem que o mundo tem, a mesma cultura que o mundo tem, as mesmas práticas que o mundo faz, e sequer não sente um desconforto, e às vezes fica cheio ainda na defensiva, dizendo: mas eu não senti nada no meu coração, o Senhor não falou nada no meu coração, não me incomodou ainda, o Senhor não falou nada. Quando é de Deus, Ele vai testificar no meu coração, então o que eu estou fazendo não é nada errado, mesmo que a palavra de Deus está dizendo, mas a pessoa, por não estar sentindo nada, ela diz: não, mas Deus não falou nada no meu coração. Aí sabe qual é a pergunta, queridos? Se nós não sentirmos sequer um desconforto, um incômodo ao pecar, ou fazer coisas quais não agradam o coração de Deus, e afirmarmos não estou sentindo nada, a pergunta é: será que nasceu de novo, precioso? Será que nasceu de novo, minha querida? Você não sente nada? Trata as pessoas com tanta frieza e não sente nada? Desrespeitam as pessoas, está uma maledicência e não sente nada por isso? Pecado oculto, pecado de estimação, mesmo assim não sente nada? Fazem coisas que está compactuando com o mundo e não se sente nada? A pergunta é: será que nasceu de novo, meu querido? Porque todo aquele que nasceu de novo é sinal do Espírito de Deus, e todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, logo, tem uma sensibilidade aguçada, profunda, para entender a vontade de Deus, para compreender a vontade de Deus. Irmãos, eu fico preocupado demais quando vejo atitudes e até mesmo penso em mim, falo: meu Deus do céu, que Bíblia que eu estou lendo, Senhor? A própria palavra de Deus testifica isso, queridos, que este é um sinal, é uma das provas indispensáveis se nasceu de novo, que nasceu de novo, irmãos, porque importa é nascer de novo, e só podemos nascer de novo através de uma reconciliação genuína com Cristo, de nos render ao Senhor. Mas o texto, o apóstolo Paulo abordou muito essa palavra em Atos 8, e aqui algumas referências. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Romanos 8:14 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus está sob a paternidade de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus, todo aquele que está sob a paternidade de Deus é guiado, é movido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Romanos 8:16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você já teve essa experiência ao encontrar alguém por alguns minutos, conversar com ela e ter a sensação que a conhece há tantos anos? Que é isso? Confirma, testifica. É o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você, logo temos uma sintonia, temos uma harmonia, temos a mesma linguagem do céu, logo nós nos conectamos, o amor nos une, e isso rompe barreiras,
Este amor de Cristo, o Espírito Santo, quando testifica, rompe barreiras, porque é de tal igreja, de tal lugar, irmãos. Quando a pessoa tem um Espírito Santo de Deus, não importa onde ela congrega, testifica que de fato ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, que ela foi redimida, que ela foi selada pelo Espírito de Deus e que ela nasceu de novo. Que ela nasceu de novo. Nasceu de novo, irmãos meus. É indispensável. Ter o Espírito Santo é uma prova, irmãos, é uma certeza genuína que de fato houve o novo nascimento. Nasci de novo. Mas, irmãos, uma coisa importante que quero compartilhar com vocês, diante dessa palavra: como alguém recebe o Espírito Santo? Como eu posso receber o Espírito Santo? Como receber o Espírito Santo? A primeira base bíblica, que é fundamental, talvez você já entendeu, o seu coração: o Senhor é comigo, eu não tenho o Espírito Santo. Torno a dizer, irmãos, não estou perguntando se tem alguma experiência com Ele, se nunca teve uma experiência com o Senhor, não é isso. Isso Ele faz na maneira que aprove o Senhor. Pode ser num culto, pode ser num retiro, pode ser no seu lugar secreto de oração, pode ser numa vigília, não importa. Não se prenda a isso. Pois o Espírito Santo de Deus não nos foi dado, irmãos, para termos uma sensação, ainda que seja maravilhosa. Não é para ficarmos deslumbrados, ainda que fiquemos deslumbrados. Não é simplesmente, irmãos, para ficarmos naquela alegria tão inexplicável, mas é para andar na presença do Senhor e testemunhar que Ele habita em nós. O Espírito de Deus, o papel dele é nos levantar como um testemunho que Cristo de fato está vivo. É uma testemunha. Agora, irmãos, o primeiro fundamento: o que é necessário para receber o Espírito Santo? Uma coisa que é necessário, irmãos, para receber o Espírito Santo de Deus, conforme a palavra do Senhor, é necessário receber Jesus como único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador. Isso, irmãos, é a base, é o fundamento mais importante para receber o Espírito Santo. Todo aquele que verdadeiramente entregou seu coração a Cristo, pelo ato de fé, ele recebe o Espírito Santo. E não importa a sensação que aconteça, não importa. Nem toda aquela pessoa que entregou sua vida a Jesus logo foi marcada com uma experiência. Embora estes homens, você continuar lendo o texto, eles foram ministrados, começaram a falar línguas estranhas. Houve uma imposição de mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. No entanto, temos que entender que tratava-se de homens que eram fundamentais para serem preparados como liderança na igreja em Éfeso. Então tinha um propósito apostólico na vida daqueles homens. Foi necessário uma transferência de autoridade sobre a vida deles para liderar, para pastorear. Mas olhamos em Atos que nem toda aquela pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus foi acompanhada de alguma experiência. Alguns foi necessário impor as mãos, ou receberam um derramamento glorioso, que estavam simplesmente orando e de repente veio sobre eles. Em João 14:17 diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês, e estará em vocês. Jesus estava preparando seus discípulos para aprender a conviver e estar vivenciando no Espírito de Deus, a andar no Espírito, e também nos preparando, que todo de fato aquele que está em Cristo é guiado pelo Espírito de Deus. Todo aquele que tem o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Irmãos, quando você tem a certeza de Cristo Jesus, Ele é o Senhor, o único Senhor da minha vida. O Senhor quer dizer que eu sou submisso a Ele. Eu me entrego totalmente para fazer a sua vontade, eu me rendo aos pés dEle, eu me rendo para viver intensamente para a glória do Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. E também a certeza que Ele é o suficiente, meu único Salvador, não há outro nome. Não há nada que eu possa fazer para ter a salvação, porque eu creio que Ele é suficiente para me salvar. Este é o fundamento mais importante para que assim recebamos o Espírito de Deus. Quando você se entrega de todo o seu coração a Ele.
Se entrega ao seu coração, você recebe o Espírito Santo. Ao entregar a sua vida, ao reconhecer o senhorio de Jesus sobre a tua vida. Amém, igreja? O que é necessário, pastor? Eu já entreguei a minha vida para Jesus. Essa é a primeira peneira. Eu já entreguei a minha vida ao Senhor, eu creio nele, professo essa verdade com toda a convicção no meu coração. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Espírito, não há outra palavra. Eu professo os fundamentos de Deus, eu creio. No entanto, mesmo assim, misericórdia, falta alguma coisa na minha vida cristã, falta alguma coisa, falta algo. Será que é o Espírito Santo? Mas como se eu já entreguei minha vida para Jesus? Sabe, irmãos, uma coisa que é necessária, que talvez muitos não conseguem compreender a importância disso. O que é preciso? O que é necessário, irmãos? É necessário romper e quebrar padrão de desobediência. Romper com padrões de desobediência. Atos 5,32 diz: Deus dá o Espírito para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Aquele que está disposto a obedecer ao Senhor. Irmãos, o Espírito de Deus não é dado para aqueles que querem viver para si mesmo. Para que o Espírito Santo, se eu quero viver para mim mesmo? Para que receber o Espírito Santo de Deus se eu quero continuar a mesma? Para que receber o Espírito Santo de Deus, sendo que parcialmente eu quero obedecer a Ele e parcialmente não? Para que ter o Espírito Santo de Deus se eu não estou disposto a viver para a glória dEle? Não é necessário, irmãos. Simplesmente fique só declarando: eu creio no Senhor Jesus, Ele é o Senhor, é o Salvador da minha vida. Mas será que o que está impedindo de fato de ter uma vida plena no Espírito seja a falta de romper com padrões destrutivos, com padrões da desobediência? Sabe uma coisa, irmãos, que interfere diretamente a ação do Espírito Santo, o transbordo, o selo do Espírito Santo? Ofensa. Não foram poucas pessoas que testemunhei, e muitos aqui eu sei que testemunharam também, que quando romperam com a ofensa, receberam o Espírito Santo. Tiveram um despertar glorioso na sua vida. Quando, movido pela coragem, pelo entendimento, eu preciso remover do meu coração isso. Tirar isso do meu coração por essa pessoa. Eu preciso encontrá-la, eu preciso enfrentar isso. E quando você encontra, quando você confessa, quando você se expõe, abra seu coração, trata como uma ofensa, querido. É como se tivesse um rio que estava sendo impedido de fluir. Havia um paredão neste rio. Imagina um rio, aí uma parede que está impedindo, as águas pararam. E ali onde fluía, bloqueou, está ficando seco. Assim é o coração de muitas pessoas, quando permite esse muro chamado ofensa, falta de perdão, ressentimento. Quando coloca esse paredão, as águas ficam impossibilitadas de fluir. Não flui, não passa do céu, do teto a oração. E não derrama sobre nós, porque há uma barreira, há um bloqueio, como nós ouvimos aqui nas irmãs testemunhando. E quando lidamos, destruímos pelo poder do amor e da obediência da palavra do Senhor, irmãos, rompemos com este muro. Imagina agora este rio que estava lá, uma parede, impossibilitando as águas cristalinas de Deus fluir, e de repente quebra aquele muro, e vem aquela chorrada, passa a transbordar, onde havia ali já aquela sequidão, que estava crescendo um mato, venenoso, foi agora sucumbido pelas águas, transbordando pelas águas de Deus. Vai trazendo cura, vai trazendo libertação, vai trazendo amor, vai trazendo alegria, vai trazendo paz, vai trazendo uma convicção de fé, vai trazendo ousadia, vai transbordando o rio de Deus. É Jesus dos crentes. Isso é maravilhoso, irmãos. Claramente eu entendi isso. Professei a minha fé no Senhor, irmãos, mas alguma coisa está faltando. Quantos apelos que eu vinha na frente, eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero agora que aconteça alguma coisa comigo.
tem que acontecer alguma coisa comigo. Eu estou entregando a minha vida para Jesus, e eu estou ouvindo tantas pregações: se entregar a sua vida ao Senhor Jesus e andar na presença dEle, a sua vida será mudada, será um homem diferente, será uma bênção. Mas como pode tantas vezes receber essa oração, tanto apelos, e mesmo assim não aconteceu nada? E mais é desesperador ainda ver aqueles que chegaram depois de nós, depois de mim, que já chegaram, já receberam, já estão vivenciando coisas lindas de Deus, testemunhando Cristo, os frutos estão resplandecendo, e faça perguntar: o que está de errado comigo? Aí perguntamos: Deus está me rejeitando? Não, queridos, é uma barreira ainda que nós estamos presos nela. São coisas que estão impedindo esse rio de Deus fluir, transbordar. Ficamos presos, irmãos. Aí eu fui entendendo isso quando o Senhor começou a convencer meu coração de se atentar em relacionamentos que eu precisava restituir com um abraço, com perdão, relacionamento que precisava tanto chegar no altar do Senhor. Eu falo: Deus, me ajuda. Quanto mais reconciliando, mais sentia, é como se fosse mais uma porção. Glória a Deus, Senhor, qual é o próximo passo? É assim, irmãos, vai transbordando. Quando você rompe com o padrão de desobediência, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vai reinando, vai habitando no seu coração. O Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem. Se você não está disposto a obedecer ao Senhor, viver uma vida para a glória dEle, não há um porquê receber o Espírito Santo. Agora, se você deseja verdadeiramente: olha, eu quero levar o Senhor a sério, e que minha vida nas suas mãos, Senhor, venha impactar a terra pelo poder da sua glória, então receba o Espírito Santo para você ser testemunha dEle. Sabe, irmãos, de verdadeiramente: Senhor, olha, eu quero, Senhor, te obedecer de todo o meu coração, está no centro da sua vontade. Eu quero obedecer ao Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus, Ele está sempre pronto, irmãos, para ser derramado para aqueles que têm um coração submisso e disposto a obedecer a voz do Senhor. Está disposto a obedecer a voz do Senhor, irmãos. Terceira peneira, vai estreitando, não é? Porque, pastor, eu entendi, eu entreguei minha vida para Jesus, mas falta alguma coisa. Padrões destrutivos, ou romper, quebrar padrões de desobediência. Eu tenho procurado manter minha vida com Deus, prezar por bons relacionamentos, amar as pessoas, manter meu coração em paz, mas falta alguma coisa. Terceiro e último, irmãos, uma coisa que é necessário para recebermos o Espírito Santo de Deus conforme a luz da palavra de Deus, é pedir com fé. É necessário pedir com fé. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso em Lucas 11, do verso 11 ao 13. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pedir um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pedir um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ele vai dar o Espírito Santo para quem? Para aqueles que pedem, que deseja, que está disposto a andar uma vida assim, em obediência ao Senhor. Eu quero te honrar sim, Senhor, te honrar de todo o meu coração, mas o que falta? Pede com fé, pede com fé, e não fique preso a uma experiência de outros, porque muitas vezes isso faz não perceber que recebemos o Espírito Santo, por ficarmos presos à experiência de outras pessoas. Muitas vezes não percebemos que já recebemos o Espírito Santo, porque queremos que aconteça a mesma coisa que aconteceu com aquelas pessoas, que era a mesma coisa. Não, porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, o propósito do Espírito Santo é nos tornar semelhante a Jesus. É muito mais, irmãos, do que um impacto. É uma vida com Ele. É uma vida na presença do Senhor. É revelar Cristo em nós. Eu quero concluir, irmãos meus, com a mesma pergunta que fizemos logo no início. Falta alguma coisa na sua vida cristã?
Está faltando alguma coisa, querido? Falta alguma coisa, minha querida, na sua vida cristã? O que está faltando? Você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Você que crê no Senhor Jesus, você recebeu o Espírito Santo? Você recebeu? Porque, irmãos meus, uma declaração muito importante podemos compreender à luz dessa palavra, que sem o Espírito Santo não há comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo não há comunhão com Deus. Como ter comunhão com Deus se não for pelo Espírito de Deus? Como experimentar e vivenciar a glória de Deus, irmãos meus, se não for por meio dele? Como entender as coisas espirituais se não for pelo Espírito de Deus? São loucuras para aqueles que não têm o Espírito de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É o próprio Espírito de Deus que testifica em nós. Ele que abre o nosso entendimento para compreender além da letra, compreender além da nossa razão. É o Espírito de Deus que move, é Ele que ministra, é Ele que nos ensina, é Ele que nos encoraja, mas é por meio dele que podemos ter uma intimidade com Deus, ter uma comunhão com o Senhor, uma comunhão genuína, queridos. Nós podemos encerrar a reunião do culto, mas o culto continua, porque o Espírito de Deus habita em nós, nos traz uma clareza do que agrada e desagrada o coração de Deus. Quem é movido pelo Espírito de Deus, logo obedecer a Ele, não é um fardo, não é penoso, é prazeroso, é prazer. Quando você está em obediência à vontade do Senhor, você está seguro, protegido. Eu sinto vulnerável demais, me sinto que eu sou vulnerável quando não tenho certeza da vontade de Deus. É como se ficasse exposto. Agora, estar na vontade do Senhor, há uma proteção, há uma segurança tão grande. A vontade de Deus, Ele é boa, perfeita e agradável. Para quem? Para quem é movido pelo Espírito. Agora, quem não tem o Espírito Santo de Deus, isso é penoso. Na verdade, irmãos, sem o Espírito Santo nós não conseguimos de fato viver uma vida que louve a Deus. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos de fato viver uma vida que glorifica a Ele, ou seja, nós não podemos ter uma vida de obediência à palavra do Senhor somente com a nossa dedicação. O máximo que vai nos tornar é bons religiosos, e não é isso a obra do Espírito Santo, irmãos, mas sim ao sermos movidos por Ele, pela presença dEle, queridos. Logo, nosso prazer é estar naquilo que Ele tem prazer, nos convertemos à sua voz. Eu quero nesta hora, irmãos, chamá-los a colocar de pé, por favor. Nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos orar ao nosso Pai. Nós vamos orar, vamos clamar pelo nosso Pai. Você recebeu o Espírito Santo quando creu em Jesus, quando declarou sua vida a Jesus. Você recebeu o Espírito Santo. Você tem certeza que o Espírito Santo habita em você? Você tem certeza do Espírito Santo de Deus? Porque nós acabamos de olhar na palavra uma igreja que estava se levantando sem o Espírito Santo. E o que se torna uma igreja sem o Espírito Santo? De duas uma: ou torna um clube social, é um ambiente agradável para se estar, é um lugar que gostamos de estar porque há relacionamento saudável, um clube social. E outra coisa, sem o Espírito Santo de Deus, uma igreja se torna nada mais, nada menos do que uma instituição religiosa. Simplesmente uma instituição religiosa, em que eu vou lá aos domingos para cultuar a Deus. Não, irmãos, vida no Espírito é andar com Ele, é se render a Ele, é ser transformado de glória em glória. Eu quero nessa hora, irmãos, nós, pela direção do Espírito de Deus, fazer nessa hora 3 apelos. Preste atenção. O primeiro é para você
que diante dessa palavra, você compreendeu, olha, falta alguma coisa na minha vida cristã. Talvez foi a primeira coisa que falamos aqui. Eu não entreguei a minha vida a Jesus verdadeiramente. Por mais que eu adoro, professo a Cristo, mas verdadeiramente eu não entreguei a minha vida a Ele, de ser o Senhor da minha vida, o único, suficiente Salvador. Eu não fiz essa entrega genuína. Então, é uma oportunidade. Este é o primeiro apelo. O segundo é para você, que já fez a sua entrega ao Senhor Jesus, mas entendeu, eu preciso do Espírito Santo. Eu não tenho um Espírito Santo. Eu tenho uma bagagem de igreja. A pergunta não é essa. Eu já vi coisas tremendas do Espírito de Deus. A pergunta também não é essa. Não adianta você ver e crer que está acontecendo ao seu lado, como as pessoas. A questão é em você. Em você. Eu já vi manifestação do Espírito de Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa. Não, eu não estou perguntando se você crê na manifestação do Espírito de Deus. Eu estou perguntando se você tem o Espírito de Deus em você, se Ele habita em você, se você tem certeza disso. E o porquê, mesmo professando a fé em Jesus, não tem a certeza do Espírito Santo de Deus, é porque você percebeu alguns padrões de desobediência que tem que ser rompido, percebeu essas barreiras e que tem que remover elas para que possa fluir o rio de Deus, a presença do Senhor. Que barreira precisa ser rompida? Que pecado precisa ser confessado? Irmãos, vícios a gente não vence se não for pelo poder do Espírito Santo. O máximo nós podemos mudar a nossa vida, irmãos, é algum comportamento, mas uma vida, a essência é somente no Espírito. Terceiro, pedir com fé. Pedir com fé. Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa crer. Eu peço, Senhor, me dê o Teu Espírito, Senhor, para viver intensamente para a Tua glória, para viver para o Teu louvor. Me dê o Teu Santo Espírito, Senhor, para que eu possa viver os Teus propósitos, para que eu possa responder a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Os irmãos do Ministério de Louvor estarão ministrando essa canção, queridos. Mas eu já chamo você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você vai ser acompanhado por um intercessor, por uma intercessora, ou por algum outro irmão que vai orar com você, mas sozinho aqui você não vai ficar. Que você acompanhe alguém, ao sair do seu lugar, venha junto, venha orar por ele, por ela. Nós vamos clamar ao Senhor nessa noite. Se não houver, irmão, sequer uma vida aqui, eu vou entender uma coisa. Glória a Deus, todos já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, todos já declararam Ele como Senhor e suficiente Salvador. Maravilhas. Vou entender também, está tudo certo, está tudo bem. Não há padrões destrutivos, não há padrões de desobediência que tem que se arrepender, se quebrantar, renunciar. Não há nada disso que está impedindo do Espírito de Deus agir. Vou entender isso. Terceira coisa, vou entender também, olha, não há ninguém no dúvida no seu coração. Todos já estão firmes na fé, já estão cheios do Espírito Santo. Glória a Deus por isso também, irmãos meus. Mas eu creio que o Senhor tem reservado essa noite para algumas pessoas. No nome de Jesus. Se é com você, em nome de Jesus, saia do seu lugar uma atitude de coragem e venha aqui à frente que nós vamos levantar um clamor. Sua vida jamais será a mesma em nome de Jesus. Não é segundo a minha palavra, mas é pelo Espírito de Deus que faz obras lindas, tremendas, extraordinárias. É pela direção do Espírito de Deus que nos fala com poder e autoridade esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se prenda à reação, não importa o que aconteça. Eu chamo você para não assistir o mover de Deus, mas adore ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, adore a Ele, queridos. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo
anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Vamos conhecer mais de Ti, Senhor. Queremos mais da Sua presença, ó Pai. Por isso venha sobre a Sua igreja. Vem com o Seu derramar. Vem com o Seu vento impetuoso. E enche-nos com o Teu Espírito Santo. Para que possamos glorificar o Seu santo nome. Para que o Senhor seja exaltado neste lugar. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobre nós.
Sim, Senhor, faça o querer em nós, Senhor. Faça o querer, Senhor. Continue se rendendo à presença do Senhor, queridos. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito de Deus, que te guiará a toda a verdade, que há de consolar, que há de fortalecer, que há de pastorear teu coração. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele há de nortear a sua alma. Ele há de trazer bálsamo. Ele há de te sustentar firme nos caminhos do Senhor. Ele vai te manter seguro, longe do medo. Ele vai te manter firme na presença dEle. Vai ajudar você a manter seu coração no altar do Senhor. Vai te ajudar a manter a aliança com Deus. Há um rio que flui do coração de Deus, que é derramado sobre a igreja. E por onde essas águas passar, há uma manifestação de quebrantamento, de cura, de restauração de identidade, de restauração de identidade, de restauração nos lares. Portanto, onde havia aquela parede impedindo, impossibilitando daquelas águas transbordar, cremos que em nome de Jesus já foi removido, já foi quebrado lá na cruz do Calvário, e que se estabeleça agora sobre a tua vida em nome de Jesus. Onde havia agora essa barreira, essa parede da inimizade, em nome de Jesus, seja agora quebrado e flua as águas de Deus, os rios de Deus fluam, trazendo vida, trazendo manancial, trazendo cura, restauração, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Fala para o Senhor com as tuas palmas, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Te honramos, Espírito Santo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Isso não é obra do homem, isso é obra do Senhor. Isso é o Senhor que faz. A Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. É o Senhor que opera com a unção. É o Senhor que opera por amor à Tua igreja. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença gloriosa, que não nos deixará, mas continuará conosco todos os dias até a consumação do século. Ah, Jesus. Levante suas mãos, irmãos. Sei que alguns querem ir embora, mas agradeça, louve ao Senhor. Aproveite este mover, aproveite essa atmosfera gloriosa do Espírito de Deus. É o momento de reconciliar a aliança com Deus. É o momento de declarar, é o momento de você se posicionar ao ser encorajado pela presença do Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Te damos graças e louvores. Seja exaltado o Teu nome, Pai. Seja glorificado o Teu nome, que é santo,
Teu nome que é poderoso. Glórias ao teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor veio como um vento e assim desenterrou coisas que estavam elas obscuras, escondidas. E muitas coisas o Senhor fará percebermos em nós, Pai. Muitas coisas o Senhor nos mostrará nesses dias. Fique atento àquilo que o Senhor vai ministrar no seu íntimo, no seu coração. Fique atento e sensível à voz do Espírito Santo de Deus nesses dias. Disso dependerá a sua jornada na fé. Que essa graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e as consolações, e a unção do Espírito Santo, seja sobre ti, sobre a igreja do Senhor hoje, que assim seja para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos à paz, queridos. Deus abençoe.